Bom dia, então, a quem nos acompanha aqui presencialmente, nas redes, os colegas, né? Eu acho que esse debate, ele já vem tarde no país, né? Faz muito tempo que países do mundo, como a União Europeia, alguns estados dos Estados Unidos, enfim, têm feito esse debate da importância de regulamentar algumas questões específicas dos aplicativos. No Brasil, hoje, infelizmente, a gente tem, na regularização do mundo do trabalho, a CLT, que está fazendo 90 anos esse ano, e o trabalhador autônomo. Parece que não existe nada entre o autônomo ou aquele que tem seus direitos trabalhistas garantidos pela CLT. E eu acho que essa categoria relativamente nova dos aplicativos, elas não se encaixam em nenhuma coisa nem outra. Por quê? Nós não podemos dizer, com todo respeito à grande maioria dos vereadores que me antecederam aqui, que o trabalho dos motoristas, das motoristas dos aplicativos é um trabalho livre, autônomo e que tem liberdade. Se fosse isso, não teria o corte, né? Quantas pessoas que não cumprem aquele horário que tem que cumprir são tirados da plataforma. Quantas pessoas que não fazem o que a plataforma quer são, agora até me falou, bloqueados, enfim. Eu não pego tanto Uber, mas meu filho pega cotidianamente o Uber e me conta o que ele conversa, o que os motoristas sofrem com a exploração destas grandes empresas. Então, eu acho que este projeto, ele poderia até ser mais ousado. Ele poderia garantir 13º para os trabalhadores, ele poderia garantir férias. Eu acho que sim, é um momento bem bom da categoria se unir e debater sobre isso. Pode ser proposta emendas? Agora, tem uma coisa que o vereador Fantinel falou e que eu preciso concordar em partes. É necessário que a categoria dos motoristas, dos aplicativos, tenham o mínimo de direito. E aí eu falo na questão previdenciária. Se foi da forma como foi construído ou não sei. Esse debate tem que ser feito pela categoria e eu acho que é louvável que a categoria esteja fazendo esse debate. Mas quantos motoristas, infelizmente, são assassinados que a gente ouve notícias diariamente? Quantos quebram seus carros? Quanto aqui nós tivemos há pouco tempo um suicídio em Farroupilha por causa de doença mental, do estresse do trabalho, que foi colocado, inclusive, revelado a causa do suicídio desse motorista de aplicativo. Quantas mulheres podem engravidar e vão ter que trabalhar porque não vão ter licença desta empresa que explora e que se a pessoa não está trabalhando, não me importa. Eu não vou ter prejuízo, eu vou ficar com os meus bilhões de lucro e tudo bem. Quem se ferra é o trabalhador. E outra coisa, quem faz uso do aplicativo além do seu trabalho, eu não saberia dizer, gostaria até de saber disso, se é a maioria ou a minoria hoje no país, mas aqueles que fazem além podem sim ser dispensados do pagamento da questão previdenciária, porque já tem uma garantia no seu outro trabalho, seja como MEI, seja como CLT, seja da forma que for. Então, aqueles que complementam o seu trabalho, pode sim ser dispensado desse pagamento da Previdência. Esse pagamento da Previdência seria para aqueles que não têm nenhum trabalho. Eu imagino que tenha muitos jovens que hoje talvez não tenham essa preocupação, porque eu lembro de mim que vou ficar com uma aposentadoria ridícula por várias questões, mas também porque lá atrás eu não me preocupei muito com isso. Então, eu acho que esta alternativa de ter alguma regulamentação, seja da forma como está sendo feita nesse projeto ou não, precisa sim ser discutida pela categoria e a categoria tem que ter o mínimo de direito, porque não é possível trabalhar do jeito que trabalho, se estressar, porque sim,
Se eu quiser ter 5 empregos, eu tenho, mas é muito difícil alguém querer ter 5 empregos e querer trabalhar 14 horas por dia. É muito mais comum que essa pessoa precise ter 5 empregos e precise trabalhar 14 horas por dia.